alegria, né? Porque aula de física tem que ter alegria no ritmo da música. Começando mais uma. 11. Vamos lá, vai. Vocês já estavam comigo aqui, estão assistindo na sequência. Vamos ficar só na alegria, não precisa dançar muito não. Vamos lá. Aí, nós estamos na página 24. Página 24. E estamos no exercício 3 de MCU. Então presta atenção, ó. Exercício 3 tem algumas questões aqui pra gente. A respeito dos conceitos de frequência e período, responda as questões a seguir. Período e frequência são grandezas direta ou inversamente proporcionais. Deixa eu mostrar, ó. Então, questão 3, item A. A fórmula é F é igual a 1 sobre T. Olhando essa fórmula, turma, primeiro A e primeiro B, nós percebemos que são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Copia aí no seu caderno, na sua apostila. Por que é inversamente? Porque se eu aumento o T, esse F vai diminuir, né? Pensa, ó. 1 dividido por 2 é meio. Agora, se eu aumentar, de vez de 5, de vez de 2 aqui, eu colocar, por exemplo, 10. 1 dividido por 10 é 0,1. Então, o F diminui. Então, se eu aumento o T, o F diminui. Se eu diminuo o T, o F aumenta. Então, inversamente proporcionais. Sempre que tiver um divisor, né, inversamente proporcional. B. Qual é a constante de proporcionalidade entre essas duas frequências? Ou, entre essas duas grandezas, perdão. A constante de proporcionalidade, ó, é o número 1. Olha aqui, ó, vou até colocar de vermelho, ó. Nós temos o F variável, o T variável e o 1 é o constante. Então, resposta número 1. Número 1. C. O que acontece com a frequência de um fenômeno quando seu período duplica? Se eu duplicar o período, a frequência cai pela metade. Então, se eu aumento esse 2 vezes, esse aqui diminui 2 vezes. Né? Então, se eu dupliquei, esse caiu pela metade. Então, cai pela metade. Ixi, fiquei com dúvida se tem acento o cai. Não lembro. É um ditongo, não sei o que é isso em português. Depois vocês confirmam com a Maura. D. O que acontece com o período de um fenômeno quando sua frequência fica dividida por 3? Ué, ele aumenta 3 vezes, certo? Então aqui, ó, se a frequência diminui, né? Frequência dividida por 3, então o período triplica. Triplica. Beleza. Alternativa D. Não, D foi essa, né? Perdão. Essa foi a D. Agora é a E. De estranho. E o que acontece com o período de um fenômeno quando a frequência tem uma redução de 80%? Olha, se ele reduziu 80%, o período, né? A frequência tem uma redução de 80%. Se a frequência tem uma redução de 80%, o que vai acontecer com o período? Para a gente chegar em 100, falta 20%. Então, nesse caso, o período vai aumentar, né? 0,2. Tudo bem? Aumenta. Na verdade, vamos colocar assim, ó. Acho que fica mais fácil de entender. Se o período, se a frequência diminui 80, o período aumenta 80%. Pronto, acho que é mais fácil de entender. Do que a apostila estava fazendo de um jeito aqui que eu acho que ficava mais difícil de entender. F, como é o gráfico de frequência versus período? Essa eu vou fazer de vermelho, tá? O gráfico sempre vai ser assim, ó. Sempre, viu, turma? Sempre. A gente viu o gráfico lá na aula remota. O gráfico sempre vai ser assim. Vamos colocar aqui o período, aqui a frequência, ó. E agora de preto eu vou colocando, ó. Vamos pensar, ó. Eu tenho um ponto aqui, ó, período e frequência. Se a frequência aumentar, o período tem que diminuir. Se a frequência aumenta, o período diminui, tá bom? Então é um gráfico que sempre vai ter essa cara. Sempre. Tudo bem? Esse foi o exercício 3. Ó, a lousa está inteira aí para você pausar e copiar, tá? Eu vou apagar aqui. Nem estou dando pause, estou apagando já instantâneo aqui com vocês. Para a gente ir para o próximo, para o exercício 4. E agora começam exercícios numéricos, né? O exercício 4 vai falar assim para a gente, ó. O corpo realiza um movimento circular uniforme e executa 1.200 voltas em 2 minutos. Ó, 1.200 voltas
num período de 2 minutos. Ele não falou a frequência. 1.200 não é a frequência. A pergunta é, determine qual é o período do movimento em segundos. Essa é fácil, hein? Período em segundo. 1 minuto tem 60. Então é só a gente pegar 2 vezes 60. Então são 120 segundos. Essa é a nossa resposta. 2 minutos, né? 120 segundos. Período em segundos. Depois ele pergunta, qual é a frequência do movimento em hertz? A frequência vai ser 1 sobre t. Mas, turma, isso aqui é a alternativa B. Mas, turma, a gente tem um detalhe aqui, ó. Foram 1.200 voltas. Então, eu tenho 1.200 dividido por 120. Corto. 120 por 12. Então, a frequência vai ser de 10 Hz. Tá bom? 10 Hz. Ok? Percebe, ó, o 1 é a nossa constante. Só que nesse caso, essa constante, se for mais de um ciclo, pode mudar. Aqui foram 1.200 ciclos. Tá bom? Então, eu tenho aí uma frequência de 10 Hz nesse ciclo. Tá bom? Beleza. Agora vamos para o item C. Presta atenção aí, Sérgio. Diogo, atenção. O item C, ele pede a velocidade angular. A velocidade angular é Δθ por ΔT. Mas, não sei se eu tenho θ, né? Vamos ver aqui se eu tenho θ. Ele não deu θ pra gente. Só que ele falou pra gente que isso, ele deu 1.200 voltas. O que significa que ele deu 1.200 voltas? Significa que ele atingiu os 360 graus. Se ele atingiu 360 graus, o Δθ é 2π. E o tempo? O tempo que ele demorou? O tempo que ele demorou foi quanto? Para completar tudo isso daí? Foram 120 segundos, né? Vamos deixar em segundos. Então, a nossa velocidade angular aqui vai ser 2π dividido por 120 segundos. E se eu quisesse colocar em graus, poderia colocar 360 graus? Poderia também. Como eu estou usando aqui em segundos, eu vou apagar o 2π e eu vou deixar 360. Porque se eu deixasse em π, eu ia ter que mexer com 120. Então é mais fácil para a gente entender, ó. 360 graus dividido por 120. Corta, corta. 12, 24, 36. Então foi 3 radianos por segundo. Foi a velocidade angular do nosso cidadão aí, tá bom? Muito bem, crianças. Muito bem, turma. Agora, o que a gente vai fazer? Deixar um tempinho aqui para vocês copiarem. Eu vou apagar. Dá um pause aí no vídeo. A gente vai para o 5 agora. Vamos para o exercício de número 5. Tem o 5 e o 6, né? Vamos ver se a gente consegue finalizar aqui. Ó. Exercício 5. Exercício 5 vai falar assim. Uma pessoa corre em um parque que tem uma pista circular de raio 2 km. Vamos anotar, ó. Raio igual a 2 km. Legal. Ela demora 20 minutos para percorrer 1/4 da pista. Então, o período são 20 minutos, só que 1/4. 1/4 de 2 km, se fosse metade, seria 1 km. Então, são 500 metros, né? 20 minutos em 500 metros, entendeu? Que é 1/4, né? Eu vou pegar 2 e vou dividir por 4. Então, deu 500 metros. Pensando que 2 km são 2.000, né? 2.000 dividido por 4, né? Acho que todo mundo entendeu. Determine qual é o deslocamento da pessoa em metros. Qual é o deslocamento da pessoa em metros? Alternativa A. Olha só. Se nós estivéssemos fazendo isso somente, presta atenção, se a gente estivesse fazendo isso somente com a velocidade escalar, nossa resposta seria 500 metros. Só que não é o que ele quer. Por que não é o que ele quer? Porque essa pista ela é circular, então tem raio. Para a gente achar o raio, a gente vai fazer 1/4 vezes 2πr. Vê se vocês entendem por quê. Porque isso daqui é uma pista circular. Os 500 metros que eu coloco aqui, ó, em 20 minutos, é escalar. É se fosse uma reta.
Se fosse uma reta, eram 500 metros. Mas e o delta-θ? Foi quanto o deslocamento angular? Agora a gente vai substituir. Vamos substituir. Vai ficar 1/4 vezes 2 vezes π, 3,14. E o raio? Raio são 2, né? 2.000 metros. Vamos fazer essa conta? Então, o delta-θ vai ser igual a... Vamos lá, ó. 2 vezes 2.000 dá 4.000. 4.000 dividido por 4 vai dar 1.000. 1.000 vezes 3,14. Certo? Então, vai ficar 3.140 metros. Olha, turma, a diferença para os 500 metros aqui do escalar. Por quê? Porque ele está fazendo com raio. Tá bom? Com raio. Ok. Agora, o que ele pede é o período do movimento em segundos. Beleza? Então, vamos lá, alternativa B. O período em segundos, eu vou pegar 20 e vou multiplicar por 60. Fazer bolinha, né? Porque 1 minuto tem 60, 20, né? Aí eu vou fazer essa multiplicação. 6 vezes 2, 12, com 2 zeros. 1.200 segundos. Tá bom? Beleza. Essa foi a resposta da nossa alternativa B. Eu vou deixar uma bolinha aqui para deixar o 6 para a gente fazer na aula remota, tá? Para poder explicar um pouquinho aí do próximo assunto. Não esquece de pausar, deixa eu sair da frente, pausa, copia, deixa no seu caderno. Agora a gente vai para o nosso próximo assunto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Celular tocando, deixa eu fazer ele parar para não atrapalhar a aula. Muito bem, depois de desligar aqui aquele famoso telemarketing que vem nos atrapalhar, a gente vai pensar aqui já no nosso próximo tema, que é a relação entre as grandezas lineares, que é isso que a gente fez um pouquinho aqui no final nesse ΔS, e as angulares. E tem uma relação entre elas. Só que a gente tem que entender que são coisas diferentes. Vocês viram como que foi aqui o ΔS? O ΔS dava 500 metros, mas como eu estou fazendo uma pista circular, deu 3.000 e tá lá. Então existe uma relação, né, entre um e outro. Por exemplo, a gente vai ver um textinho inicial aí na página 25, aí a gente pula para a página 26. Na página 26, a gente começa a ver algumas dessas relações, né? A gente tem aqui, ó, um círculo, uma circunferência, onde eu calculo o ΔS dentro da circunferência com o 2πr. Agora, se for uma semicircunferência, πr já não é 2π, ele não completa 2π, né? Aí é só π, é só metade. Então, você percebe? Vocês percebem essa diferença? E se for só um pedacinho, né? Como ele coloca aqui, ó, é π sobre 2 vezes r. Então, existe uma diferença. A gente tem que prestar muito bem atenção. Eu tenho que passar para vocês a fórmula do comprimento de uma circunferência, que a gente usou aí no exercício anterior. E eu considerei que vocês já sabiam, né? Eu acho que vocês já devem ter visto isso na matemática. A gente não pode esquecer que esse comprimento ele está relacionado ao ΔS, né? Esse 2π, ele vem da onde? Ele vem do nosso Δθ, tá bom? E o raio, né? E o raio da nossa circunferência. Isso ele mostra para vocês aí na página 26. Ele faz uma outra relação aqui que eu achei bonitinha, que ele coloca assim, ó, um pouquinho mais para baixo, ΔS sobre tempo, aí ele coloca Δθ sobre R vezes R. Aí ele coloca que ΔS sobre T é a velocidade. Aí que tem um igual, né? Δθ sobre R, aqui, ó. Aí ΔS sobre R, ele chama de velocidade, o quê? Angular. E o R, ó, e o R ele só copia aqui embaixo. Essa relação é extremamente importante, turma. A gente vai usar bastante nos próximos exercícios. Velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes o raio. Porque às vezes eles se relacionam. Às vezes um exercício está falando de escalar e angular ao mesmo tempo. Então vai chegar esse momento que a gente vai ter que usar essa relação. Ele coloca aqui outras fórmulas para a gente. Por exemplo, ó, ele coloca que V é ΔS sobre ΔT. Beleza. Só que se eu estiver mexendo com os dois ao mesmo tempo, esse ΔS não pode ser Δθ sobre R, 2πr. Então, V ele pode ser igual também a 2πr sobre ΔT. Olha lá. E esse ΔT é o nosso período. Então, eu posso apagar aqui, ó,
colocar o período. Então agora vira uma sopinha de fórmula. Você percebe que tem mais uma fórmula aí super importante, ó. Aqui, ó, eu posso tirar o período e falar que é 2πrf. Isso aqui é um R, tá? Olha só que sopa de fórmula para vocês. Aí depois também tem, ó, a velocidade angular. Velocidade angular é igual a 2π sobre t. Só que ela também pode ser igual a velocidade angular a 2πf. Olha que legal. Isso vai dar bastante trabalho, né, para a gente entender, para a gente ver. Então, esses exercícios da 27, da 28, eu vou deixar para a gente ver juntos na aula do Teams, tá bom? Deixa para a gente ver junto na aula do Teams. Pelo que eu estou percebendo aqui, a gente não vai conseguir chegar até a página que eu tinha falado, né, da prova, mas a gente vai chegar um pouquinho. Pesquisa da semana foi o que eu falei na outra aula, na aula anterior, vai valer só um ponto essa semana mesmo, tá bom? Só um pontinho essa semana. Finalizo aqui e a gente se vê novamente amanhã na aula do Teams e na quarta lá na escola ou online na nossa aula de revisão. Abraços, tchau, tchau.